Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz. Mais uma vez, nesse dia, o dia do Senhor, infelizmente nós não podemos nos reunir de forma presencial, mas quero deixar aqui esse devocional, esse momento de cânticos espirituais, de louvor ao Senhor, de pregação da palavra de Deus. E nesse dia eu quero que você pense comigo um pouco sobre o sacerdócio de Cristo, o seu amor imutável para com a sua igreja. Assim eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 110, Salmo 110, Salmo de Davi. Salmo 110, o Salmo de Davi. Observe que ele vai falar de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e o autor aos Hebreus vai fazer a ligação que esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque apontava para um sacerdócio perfeito, que é o sacerdócio de Cristo Jesus. Salmo 110, versículos de 1 ao versículo 7, assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, como santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagarás cabeça por toda a terra. Do caminho, bebe no torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Mais uma vez, o versículo 4, que será reafirmado lá em Hebreus capítulo 7, nos diz o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um sacerdote perfeito, e por causa disso a igreja ela pode perseverar em meio a qualquer contexto, na certeza que Deus guarda e protege a sua igreja. Nesse momento vamos orar, agradecendo a Deus que mesmo diante das circunstâncias que nós vivemos, o Senhor Jesus, cabeça da sua igreja, sempre está guiando a sua noiva, sempre está protegendo a sua noiva, para que ela possa perseverar nesse mundo caído, na certeza que um dia todas as coisas serão transformadas, quando Cristo voltar. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque mesmo não podendo nos reunir de forma presencial, o Senhor, pela tua misericórdia e graça, usa as mídias sociais para que venhamos proclamar a tua verdade. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, para que venhamos ser exortados, consolados e edificados pela tua palavra. Dá esperança, ó Pai, àqueles que estão sem esperança. Fortalece os fracos, dá ânimo àqueles que estão abatidos, na certeza que em Cristo Jesus, a tua igreja é inabalável, nós temos um reino inabalável, e por isso que nós devemos perseverar, na certeza que um sacerdócio perfeito, Cristo Jesus, intercede por nós e guarda a tua igreja. Faz isso, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 62, o hino de gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, meu graças.
gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Eu quero ler um texto que mostra que Deus sempre Ele tem promessas para a sua igreja, e é com base nessas promessas que a igreja deve perseverar, não por causa daquilo que o Senhor está fazendo nesse exato momento, porque nós sabemos que Ele está agindo, mas principalmente por causa das promessas que estão contidas em sua palavra, e ela gera esperança em nossos corações. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é uma promessa maravilhosa que nos diz que todas as coisas boas e as coisas más, cooperam para o bem do seu povo. Quando nós pensamos sobre a providência de Deus, naturalmente nós inclinamos o nosso coração a pensar que a providência de Deus está relacionada só àquilo que é de bom. Mas a história de José nos mostra que mesmo quando ele foi vendido, com os seus irmãos venderam ele ao povo estrangeiro, no final de Gênesis nos mostra que todas as coisas cooperou para o bem. Mesmo os filhos, os irmãos, na verdade, intentando para o mal, Deus usou aqueles intentos maus para o bem do propósito de Deus para com a vida de José. Então, não fique desesperado diante das circunstâncias que nós estamos vivendo em nosso estado, todo estado com bandeira preta, mas descanse nesse Deus que todas as coisas cooperam para o bem do seu povo. Assim, vamos orar agradecendo a Deus, colocando diante do Senhor a vida de algumas pessoas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado. Pedimos mais uma vez que o Senhor possa ter misericórdia do nosso estado, da nossa cidade, ó Pai. Primeiramente, para que venhamos voltar aos cultos presenciais, porque nós sabemos que o dia do Senhor é um dia onde a Tua igreja é convocada a estar presente no local, para que por meio dos cânticos espirituais, da pregação da Tua palavra, da comunhão dos santos, o Teu povo possa ser edificado. E é o Senhor que convoca o Teu povo para a adoração. Mas Te agradecemos porque podemos, mesmo diante disso, diante dessas circunstâncias, ter um momento de devocional, de pregação da Tua palavra. Assim, ó Deus, eu coloco diante de Ti, Deus, algumas pessoas que estão com Covid-19. Em primeiro lugar, eu quero colocar a irmã Kátia, a esposa do presbítero Fábio. Deus, tenha misericórdia da vida dela. Que o mais rápido possível possamos ter boas notícias que ela já se recuperou dessa peste. Que nesse momento também ela possa descansar no Senhor. Queremos colocar diante do Senhor a vida de outras pessoas que estão lutando com o Covid-19 e também estão lutando, ó Pai, por meio de lutas dentro do relacionamento, dentro do lar. A pandemia aflorou tantos problemas emocionais, sociais. Nós sabemos que só o Teu Evangelho tem o poder para transformar essas circunstâncias. Pedimos isso, ó Deus, que o Senhor continue agindo em nosso meio, em nossa cidade. Nos faz ser luz desse mundo caído, onde esse mundo, as pessoas estão desesperadas por causa do vírus. Nós, como igreja do Senhor, temos uma ótima oportunidade de testemunhar do Deus que nós servimos, o Deus que todas as coisas estão no controle dele, um Deus que cuida do seu povo mesmo em momentos difíceis, um Deus que está no controle da vida de cada um dos crentes do Teu povo. Assim, ó Deus, eu oro para que, em meio a essas circunstâncias, nós podemos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos passar agora para 2 cânticos congregacionais. Nós vamos cantar o Salmo 121 e logo após o Salmo 121 nós vamos cantar Cristo Ajudará. Você pode acompanhar
cantar também no seu lar. Deus abençoe a sua vida.
passar agora para o momento da pregação da palavra do Senhor. Convido você a abrir em Hebreus capítulo 7, versículo de 26 a 28. Certeza que a igreja ela consegue, pode perseverar nesse mundo caído, porque nós temos um sacerdote que é perfeito, imutável, e essa é a demonstração do amor de Deus para com a sua igreja. Todos aqueles sacerdotes do Antigo Testamento apontavam para um sacerdócio perfeito. Esse sacerdócio é Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês dos versículos 26 ao versículo 28, mas eu quero me deter só o versículo 26. Mas observe o texto da palavra do Senhor, de Hebreus capítulo 7, do versículo 26 ao versículo 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumo sacerdote, um homem sujeito a fraquezas. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. Vamos ter mais uma vez uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Santo Espírito para compreender as maravilhas da Tua lei. Peço ao Senhor que me ajude a ser fiel às Sagradas Escrituras. Que Teu povo que está me escutando nessa manhã também possa estar atento para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Adaptação para uma missão. Você já fez alguma adaptação para cumprir alguma tarefa ou alguma missão que alguém lhe deu? Essa ideia aparece de várias formas, por exemplo, nos filmes de guerra, onde um pelotão ele precisa ser treinado ou se adaptar para uma determinada tarefa. Ou no meio de um resgate, o pelotão precisa de uma forma bem rápida tomar uma decisão devido às circunstâncias, talvez, do exército inimigo. Mas isso não acontece, claro, só em filmes de guerra. Por exemplo, pais, eles precisam se adaptar enquanto há um nascimento de um filho, mudar um pouco o seu horário. Talvez a mãe vai precisar agora passar algumas noites sem dormir, ou pelo menos dormindo bem pouco. Essas adaptações, elas são necessárias para cumprir uma tarefa, nesse caso a tarefa de ser mãe. Mas dentro daquilo que nós estamos vivenciando em nosso país, em todo o mundo, nós podemos perceber as adaptações dos médicos em combater o vírus. Todos eles tentam de alguma forma solucionar esse problema por meio de medicações e agora, graças a Deus, por meio da vacina. Contudo, todas essas adaptações elas são limitadas, porque nunca cumpre de forma perfeita a missão. Ora e outra, nós podemos ver dentro, vamos por exemplo, dos filmes, o pelotão toma uma atitude errada dentro do relacionamento entre a educação entre os pais e os filhos, mesmo que a mãe se adapte à maior circunstância da vida dela, ela nunca será perfeita. Nós estamos vendo também essa realidade na vida dos médicos. Os médicos têm lutado para lutar com a vida, mas nós sabemos que muitas pessoas têm morrido em nosso país. Hoje nós vamos lidar com uma adaptação perfeita, ou melhor, a encarnação de um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote, que é apresentado aqui em Hebreus capítulo 7, mostra a vida do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Ele se encarnou, ele cumpriu com a sua justiça
E porque Ele fez isso, Ele garante a nossa segurança. E nós temos uma certeza que o reino dele é inabalável. Assim, esses pequenos versículos, e principalmente o versículo 26, nos mostra que Jesus Cristo é um sacerdote imutável, que supre as nossas necessidades. É isso que, em resumo, o texto quer nos ensinar. Que esse Cristo Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote que é segundo a ordem de Melquisedeque, ele é imutável, ele é eterno, ele é para sempre. E ele cumpre todas as nossas necessidades. Entenda um pouco sobre essa carta. A carta aos Hebreus, ela tem várias exortações para que esse povo pudesse perseverar. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 22, o texto da Sagrada Escritura nos diz o seguinte: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. O autor, ele mostra diante de toda essa carta várias exortações, e a palavra exortação, ela traz essa ideia de chamar para junto, ao mesmo tempo uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra para que eles pudessem voltar e perseverar no caminho correto. Por que isso era necessário? Ora, pelo menos por meio de duas coisas que eu gostaria que vocês pudessem observar. A primeira é porque eles estavam passando perseguição por causa da fé em Cristo Jesus. Boa parte das cartas do Novo Testamento, elas estão dentro de um contexto de perseguição. E essa carta não é diferente, porque um grupo de pessoas que provavelmente estavam abraçando, que eram que eram os judeus, eles tinham deixado o judaísmo e tinham agora abraçado a fé cristã, e consequentemente perseguições estavam acontecendo na vida dos nossos irmãos, e por isso o autor está exortando aquela igreja a eles permanecerem fiéis, porque Cristo Jesus, ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que ele veio fazer nesse mundo. E a segunda realidade, porque eles precisavam ser exortados, é porque a fé cristã é um cumprimento de tudo quanto a velha ordem dos velhos rituais do Antigo Testamento. Ou seja, o cristianismo, ele é histórico, ele vem se revelando ao longo da história do Antigo e do Novo Testamento, e o Antigo Testamento prepara para a vinda daquele que cumpre perfeitamente todos os rituais do Antigo Testamento, a saber, Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. O Antigo Testamento é como ele já tem um tipo de luz necessária para aquele grupo específico ser salvo. Ou seja, o Antigo Testamento, ele é imperfeito em qual sentido? No sentido de que, para aquele povo, aquilo que eles praticavam, com fé, já gerava salvação na vida deles. Contudo, aquilo ali ainda era sombra. Tudo aquilo que o povo fez no Antigo Testamento apontava para aquele que viria de forma perfeita e cumpriria tudo aquilo que era para Cristo Jesus cumprir. Então observe, meus amados irmãos, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé, no sacrifício que eles faziam, que apontavam de uma forma perfeita para Cristo Jesus. Ora, então, o Novo Testamento, nós temos a plenitude de tudo. Ou seja, o Novo Testamento agora, ele lança luz para o Antigo Testamento, mostrando assim para nós, irmãos, que nós não precisamos voltar às práticas do Antigo Testamento, porque o Evangelho é a luz completa da revelação de Deus para com o seu povo. Eu já quero aqui deixar uma aplicação para nós. Às vezes nós queremos voltar à antiga aliança para praticar os rituais do Antigo Testamento. Nós já vimos
temos visto no meio da igreja pessoas usando shofar, outras pessoas querendo voltar às práticas judaicas. Isso aí já foi abolido em Cristo Jesus. Nós não precisamos praticar todas as festas do Antigo Testamento, a saber, a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa das primícias e tantas outras, já foram cumpridas em Cristo Jesus. Você tem mais luz do Evangelho agora, por causa da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Assim, não volte, meu amado irmão, às antigas práticas, porque essas antigas práticas não são mais necessárias para o povo de Deus, porque nós já temos o Evangelho, e o Evangelho é suficiente para fortalecer e para salvar a vida do seu povo. Infelizmente nós temos praticado como igreja, algumas igrejas têm praticado práticas judaicas, achando que são tão espirituais, são mais espirituais do que o Novo Testamento. Mas não só isso, todo o livro ou a carta aos Hebreus é para mostrar essa realidade da superioridade de Cristo enquanto a antiga aliança, ou enquanto os ritos da antiga aliança. E aqui no capítulo 7, de forma específica, Paulo vai mostrar, o autor aos Hebreus vai nos mostrar essa realidade da superioridade do sacerdócio de Cristo. Mas o que é isso, o sacerdote? Se você não é bem acostumado com as Sagradas Escrituras, o sacerdote, ele era um homem que precisava fazer as práticas dos rituais no templo, primeiramente no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Então, todas as práticas que aconteciam no Antigo Testamento, no tabernáculo, era responsabilidade dos sacerdotes, ou seja, ele era o mediador entre Deus e o povo. E todos os sacerdotes, eles vinham de uma tribo, a saber, a tribo de Levi. Mas agora, o autor aos Hebreus vai nos mostrar no capítulo 7 que tudo isso apontava para um sacerdócio perfeito. Por exemplo, no Antigo Testamento, pelo menos 3 pilares fundamentava a vida da igreja no Antigo Testamento. Uma deles era o ofício de profeta, o outro era o ofício de sacerdote e o outro era o ofício de rei. E tanto esses 3 ofícios nunca eram cumpridos de forma por uma pessoa só, esses 3 ofícios. Mas Cristo Jesus, ao se encarnar, ele cumpre perfeitamente o ofício de profeta, o ofício de sacerdócio e o ofício de rei. Assim, os nossos símbolos de fé, o breve catecismo de Westminster, na pergunta 25, ele nos diz o seguinte: como exerce Cristo a função ou as funções de sacerdote? O texto nos diz que Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliando-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Ou seja, Cristo Jesus é esse sacerdócio perfeito que intercede pelo seu povo e que nos reconciliou com o próprio Deus. Dentro do contexto, o autor ele nos mostra essa superioridade de várias formas. Ele mostra que Jesus Cristo ele veio da ordem de Melquisedeque. Ele mostra que esse sacerdócio, ou melhor, o sacerdócio de Levi era um sacerdócio temporário. Ele vai fazer isso a partir do versículo 11. E pelo menos 2 características eu gostaria de chamar a sua atenção, porque Cristo ele é um sacerdócio superior. Volte os seus olhos para a sua Bíblia e você vai perceber que Cristo é um sacerdócio superior, porque a sua vida como sacerdote foi impecável. O versículo 15 a 17 nos diz o seguinte: e isto ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe mais uma vez que o texto, no versículo 16, ao final do versículo 16, ele disse que esse sacerdote, ele não é de uma lei carnal, mas que não é conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. E essa expressão mostra essa vida de Jesus Cristo que foi indestrutível, uma vida completamente perfeita. Então, por que Jesus Cristo é um sacerdote superior? Porque a sua vida é uma vida perfeita. Mas não só isso, o texto nos mostra que Jesus, ele é um sacerdócio superior, por quê? Porque houve um juramento divino, versículo 20 a versículo 22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, ou seja, Cristo Jesus, com juramento por aquele que ele disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és o sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se torna fiador de superior aliança. Mais uma vez, o autor está trazendo uma citação lá do Salmo 110, que nós lemos no começo da nossa liturgia, e ele mostra essa realidade que houve um juramento. Olha só, um juramento esse que foi feito pelo próprio Deus, lá no Salmo 110, que foi o próprio Deus que jurou. Os sacerdotes da tribo de Levi, eles não tinham um juramento, eles eram feitos porque eles eram descendentes da tribo de Levi, e os serviços dos sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram limitados, porque quando ele morria, tinha que vir outro sacerdote para cumprir tal ofício. Mas aqui mostra que Jesus Cristo teve um juramento do próprio Deus, e por causa desse juramento, ele é o fiador, ou seja, ele é aquele que nos dá segurança dessa aliança superior, essa aliança feita pelo próprio Cristo. E aí no versículo 26, o autor mostra alguns adjetivos a respeito desse sacerdócio perfeito, e isso nos mostra a realidade de quem é esse sacerdote e mostra a nossa necessidade. Aqui há pelo menos cinco adjetivos mostrando a respeito desse sacerdote, que é Cristo Jesus, mas eu quero chamar a atenção de vocês para 3 e assim fazer algumas aplicações. O primeiro está aí: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, e como este, santo. Versículo 26, mais uma vez diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. E o primeiro adjetivo que ele fala a respeito desse sacerdote, ele é santo. Ora, nós sabemos que essa palavra santo significa separado. Contudo, o autor ele usa uma palavra específica. A palavra santo, talvez, para o povo de Deus, está relacionado à separação. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 3 e diante, Deus nos diz que ele nos comprou, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Contudo, ele mostra que essa eleição tem uma finalidade: para sermos santos e irrepreensíveis. Mas aqui ele não usa a expressão santo no sentido de separado, mas ele usa a expressão santo no sentido de ser justo, de ser puro, mostrando que em Cristo Jesus, no seu interior, não teve nenhum mal, mas sim ele foi totalmente puro, totalmente justo. Essa é uma realidade que Cristo Jesus fez, porque ele nasceu sem pecado. Ele foi totalmente 100% Deus e 100% homem. Contudo,
quando a sua natureza humana ele não teve pecado, mostrando assim que esse sacerdócio ele é imutável, porque dentro não teve nenhum tipo de pensamento contrário àquilo que a lei requer dos homens. Mas não só isso, ele mostra agora esse segundo adjetivo, que é inculpável. Ele diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável. Literalmente é sem mal, uma pessoa correta, sem trevas. Se nós olharmos, irmãos, os sacerdotes do Antigo Testamento, depois você pode ler, quem sabe uma leitura agora à tarde, de Malaquias. Se nós olharmos o texto, ou ler o profeta Malaquias, nós vamos perceber como os sacerdotes, eles estavam praticando coisas más diante do culto ao Senhor, trazendo coisas que não eram para trazer. As pessoas estavam trazendo animais coxos, animais com defeitos, e mesmo assim, esses sacerdotes que estavam sendo responsáveis para deixar o culto de uma forma perfeita, porque todas as ofertas elas já foram estabelecidas no livro de Levítico, eles mesmos estavam indo contra a lei do Senhor. Ou seja, os sacerdotes do Antigo Testamento nunca foram sem mancha. Eles, por várias vezes, deturparam o culto de Deus, trazendo coisas que não eram para trazer dentro do culto do Senhor. E o terceiro adjetivo que nos mostra essa realidade é sem mácula. Ele diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e culpável e sem mácula. Esses três adjetivos, eles têm nuances diferentes. Um trata da relação interior do Cristo Jesus, ele foi puro e justo. O segundo mostra essa realidade que não houve nenhum mal em Cristo Jesus, mostrando que tudo aquilo que ele fez foi para a glória de Deus. O próprio João nos mostra que Cristo Jesus veio fazer a vontade do Pai. Esse era o alimento de Cristo. Mas nesse aqui, ele mostra essa realidade sem mistura. Ou seja, esse sacerdote, ele tem uma vida sem mistura, sem mácula, sem defeito algum, mostrando que nós podemos confiar plenamente nele, porque nós, infelizmente, não somos separados no sentido de totalmente puros. Nós não somos inculpável, pelo contrário, por causa do pecado, todos nós somos culpáveis diante do Senhor. E não só isso, todas as nossas obras, elas precisam ser mediadas por Cristo Jesus, porque podemos ter motivações errôneas, segundo a vontade de Deus. Podemos praticar boas obras, mas não para a glória de Deus, mas para a exaltação nossa. Assim, gostaria de trazer 3 aplicações para nós nessa manhã. Primeira, porque principalmente em momentos de dificuldade, ou em momentos que nós não percebemos a ação de Deus, por que buscamos outros salvadores? Porque a igreja, por muitas vezes, quer voltar à antiga aliança em busca de praticar os rituais? Porque por muitas vezes nós achamos que somos salvos por aquilo que nós praticamos? Não. Isso acontece porque nós temos uma visão baixa de quem Cristo é. Cristo Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, ele é a revelação final, ele é um sacerdócio perfeito, ele governa a sua igreja perfeitamente. O autor aos Hebreus nos mostra essa realidade da superioridade de Cristo. Por isso que no final do versículo 28,
ele diz que porque a lei constituiu um sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, ou seja, a palavra do próprio Deus, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Você precisa ter uma visão mais elevada de Cristo Jesus para que você não busque salvadores para você. Papa não é seu salvador, pastor não é o seu salvador. Nós não temos um sacerdote mais humano, mas nós temos um único sacerdote perfeito, imutável, que está sentado à direita de Deus Pai, que intercede por mim e por você. Esse sacerdote é Cristo Jesus. Mas por quê? Segunda aplicação. Porque achamos que somos salvos pelas obras. Quando nós olhamos a nossa vida e as nossas limitações, nós sempre vamos para dois extremos. Ou achamos que podemos nos salvar e por isso praticamos tantas obras, não uma consequência daquilo que nós somos em Cristo Jesus, ou nós vamos para um outro extremo e ficamos deprimidos, achando que Deus não está no controle da nossa vida. Ou seja, quando nós achamos que somos salvos pelas obras, nós estamos tendo uma visão muito alta de nós mesmos e não estamos percebendo o valor do sacrifício de Cristo por mim e por você. Observe a nossa circunstância. A luta por uma vacina mostra a realidade da doença que está diante de nós, da pandemia que está diante de nós. Nós podemos ver o mundo se movendo em busca de uma vacina, nós podemos ver o mundo se movendo em busca de algo que possa amenizar a dor de várias pessoas. Ora, nós temos uma vacina perfeita, e essa vacina não é simplesmente para nos livrar do coronavírus ou de qualquer tipo de doença, mas é a vacina que nos livra da condenação eterna. E essa vacina foi o próprio Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Consequentemente, houve aquela doce troca. Nós que éramos pecadores, por causa da justiça de Deus, agora não somos mais pecadores. Por quê? Porque Cristo Jesus teve que pagar por um alto preço, teve que pagar um alto preço na cruz do Calvário. Por isso que o próprio autor dos Hebreus nos disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sua confiança, meu amado irmão, não deve estar naquilo que você faz, não deve ser a sua alta exaltação. A sua confiança deve estar no sacrifício de Cristo Jesus. E por fim, por que devemos confiar neste sacerdote? Ora, porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Você não precisa fazer sacrifício para te aproximar mais de Deus. O único sacrifício que a Bíblia requer de nós são sacrifícios espirituais. E por isso, essa é a realidade da imutabilidade desse sacerdote. Cristo Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Cristo Jesus ofereceu um único sacrifício e agora Ele intercede por nós. Olhar para você e seu desespero está diretamente relacionado, é porque você não está colocando a sua confiança naquilo que Cristo fez por você. Algumas pessoas acham que as pessoas pedem a salvação. Se a pessoa perder a salvação é porque a segurança está no homem, mas na certeza que a segurança está no sacerdote perfeito, nós não perdemos a salvação. Nós crescemos no conhecimento a cada dia desse Cristo, porque nós somos salvos. Assim, meu amado irmão, confie na segurança do sacrifício perfeito de Cristo Jesus, na certeza que Ele é um sacerdócio imutável. Que Deus abençoe a sua vida.
grande abraço para você. Vamos terminar esse momento entoando sim a doxologia e que Deus abençoe a sua vida. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que existe em mim. Bendiga, pois seu nome é santo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Dos seus benefícios não te esqueças de nenhum só. É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões.